Fala comigo, galerinha! Energia! É química pura! Mais uma aula sobre ligações covalentes. E na aula de hoje vamos falar sobre a fórmula eletrônica de Lewis e sobre a fórmula estrutural. Mas antes de começarmos, meu nome é Fernando Mota, professor de Química. Dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e toca a vinheta! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Vambora, galerinha! Energia! É química pura! Então olha só, mais uma aulinha sobre ligações covalentes, tá? E hoje eu vou falar sobre fórmula eletrônica de Lewis. Como que eu faço a fórmula eletrônica de Lewis e como que eu faço também a fórmula estrutural, perfeito? A gente vai dar sequência da fórmula eletrônica e dela nós vamos fazer a fórmula estrutural. Lembrando que fórmula eletrônica de Lewis ou simplesmente fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis é aquela que a gente demonstra os elétrons da última camada, perfeito? E a fórmula estrutural é aquela que a gente demonstra os pauzinhos, tá? Fórmula estrutural é a que demonstra o pau, o pauzinho, o tracinho, beleza? Então olha só, vamos começar com uma molécula muito simples e aí a gente vai aumentando ali, tá? A complexidade até chegar nessa aqui, H2SO4, ácido sulfúrico, e estruturas de ácidos caem demais em provas de vestibulares e do Enem, perfeito? Então olha lá, como é a técnica que nós iremos utilizar? Vocês vão fazer o seguinte, nós vamos calcular o número de elétrons da última camada de cada elemento participante da molécula. Então, por exemplo, nitrogênio aqui, ó, nitrogênio. Vou pegar a canetinha de azul, cadê? Aqui. Nitrogênio. Gente, são quantos nitrogênios aqui? São 2 nitrogênios. Cada nitrogênio tem quantos elétrons na última camada? Aí você vai ter que olhar a tabela periódica, né? Nitrogênio é da família 5A, tem 5 elétrons na última camada. Então aqui, 5. Ao todo, eu tenho, portanto, o quê? 10 elétrons. Ao todo, eu tenho 10 elétrons. Se eu dividir isso aqui por 2, eu vou achar o quê? 5 pares de elétrons. 5 pares. Então, eu tenho aqui 5 pares de elétrons. Como que eu vou distribuir esses 5 pares de elétrons? Você vai colocar, no caso aqui, como são 2 nitrogênios, tá? De cara, você vai colocar um par entre os 2 átomos. Um par entre os 2 átomos. E agora você vai distribuir esses pares ao redor dos elementos, do jeito que você quiser. Então, quer ver? São 5. Já usei 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai lá. Coloquei, você pode colocar do jeito que você quiser. Ó, se você jogou um pra cá e um pra cá, um pra lá e um pra cá, um pra lá e um pra cá, fica à vontade, do jeito que você quiser. Só que agora a gente vai fazer a seguinte análise. O nitrogênio, tá? Ele vai estabilizar com quantos elétrons na última camada? 8 elétrons na última camada. A gente vai aplicar aqui a regra do octeto, tá? Com a ideia de que o quê? Que os átomos estabilizam com 8 elétrons na última camada. Repare que esse nitrogênio aqui está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Beleza. Mas esse só tem 1, 2, 3, 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar alguns pares de elétrons para cá, ó, até que todos os dois fiquem com 8 elétrons na última camada. Então, eu vou apagar esse cara aqui e vou pôr ele aqui. Com isso, o que aconteceu? Esse nitrogênio continua com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E esse nitrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando ainda 2 elétrons. Então eu vou fazer isso aqui. Vou tirar também esses 2 daqui e pôr pra cá. Olha lá. Vou pôr pra cá. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E esse nitrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora os 2 ficaram com 8. Pronto. O que eu tenho aqui? A fórmula eletrônica de Lewis. E agora eu vou colocar 3 pauzinhos
que é a fórmula estrutural. Então reparem que na molécula de N2 eu tenho uma ligação tripla, perfeito? Fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Vamos embora para o CO2, vamos embora para o CO2. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou contar os elétrons da última camada, beleza? De todos os elementos. Então vai comigo. É só um carbono. Carbono é da família 4A, tem 4 elétrons na última camada. São 2 oxigênios, O oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons na última camada. Então aqui, 2 vezes 6, 12. Ao todo, eu tenho aqui quanto? 16 elétrons. 16 elétrons. Se eu divido isso por 2, eu vou achar o quê? 8 pares de elétrons para eu distribuir. Como que eu vou distribuir agora, Mota? Repare que você tem 3 elementos aqui, ó, tá? Um carbono e 2 oxigênios. 2 oxigênios, 3 átomos, vou colocar assim, né? 2 elementos e são 3 átomos, 3 átomos. O que você vai fazer? Você vai pegar o átomo que faz mais ligações e vai colocar ele como o átomo central. Os outros vão se ligar a ele. Então, o oxigênio é da família 6A, só faz 2 ligações. O carbono é da família 4A, faz 4 ligações. Então, o carbono vai ser o nosso átomo central. Por quê? Porque ele faz mais ligações. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar um par de elétron entre os átomos. Um par de elétron entre os átomos. Vai pôr um par de elétron entre os átomos. E agora você vai jogar o restante de pares do jeito que você quiser. Vai jogar aqui, ó, para as extremidades, do jeito que você quiser. São quantos pares para jogar? São 8. Eu já usei 2. Então vou fazer isso aqui, ó. 2, né? 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que doideira que eu fiz. Pera aí. Vamos contar. São 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares. Perfeito. Agora vamos comigo. Cada átomo tem que ficar com 8 elétrons na última camada. Conta aqui o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Esse oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não está seguindo a regra do octeto. Esse oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não está seguindo. O que eu vou fazer então? Tem que dar 8 aqui, ó. Então eu vou tirar esses dois daqui. E pôr aqui, ó. Confere agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora fica bonitinho. O carbono continua com 8. Eu tenho que colocar 8 também para esse oxigênio. Vou fazer o mesmo esquema. Vou tirar 2 daqui e passar ele para cá. Opa. Sai fora. Não. Sai fora. Vou passar ele para cá, ó. Vou passar para cá. Conta comigo. Esse oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. O que aconteceu aqui? Eu tenho o quê? Duas duplas. Fórmula eletrônica de Lewis, fórmula estrutural. Vamos agora para a molécula de água. Aqui, ó, o que eu tenho? 2 hidrogênios vezes 1 dá 2. 1 oxigênio vezes 6 dá 6. Ao todo, 8 elétrons dividido por 2. 4 pares de elétrons. Quem vai ser o átomo central? O cara que faz mais ligações. O oxigênio é da família 6A, faz 2 ligações, e o hidrogênio só faz 1. Então tá aqui, ó. Oxigênio é o átomo central. Aí o que você faz? Um par de elétron entre eles. São quantos pares? São 4 pares, né? Olha lá, são 4 pares. Eu já usei 2. 3, 4 pares. Confere o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. E o hidrogênio? O hidrogênio estabiliza somente com 2 elétrons.
Lembrem-se de que o hidrogênio é um ametal e só faz uma ligação. O que eu tenho aqui, portanto? Eu tenho o oxigênio fazendo duas ligações. Simples, tá? Detalhe aqui, pessoal, detalhe aqui. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural, tá bom? Só que aí é o seguinte, existe um negócio chamado geometria molecular. E no caso da água, a geometria ela é angular. É por isso que vocês veem muitos livros como? Vocês veem no livro assim, ó. Perfeito? Só que o seguinte, quando eu estou fazendo a fórmula estrutural, escrever assim tá válido. Eu posso escrever desse jeito, não tem problema. Perfeito? Depois que a gente estudar geometria, vocês vão procurar escrever na forma da geometria. Mas não tem problema se fizer desse jeito, porque fórmula estrutural não é para demonstrar geometria. Fórmula estrutural é só para demonstrar as ligações, tá bom? Então não tem problema. Ok, galera, então vamos continuar. Agora vamos para uma outra molécula. Eita, apagador, esse apagador aqui tá manchando o quadro. Tá difícil demais apagar esse quadro agora, viu? Eu comprei uma tinta, os meninos, que só Jesus na causa. Ai, Jesus, comprei uma tinta que é tinta abençoada. Ela tá manchando o quadro, não sei o que eu faço, mas faz parte. Vamos embora pegar a amônia agora? Então eu vou dividir aqui, ó. Vamos dividir essa paradinha aqui, ó, para ficar bonitinha, didaticamente bonitinha. Amônia, vamos seguir o passo a passo. Amônia, NH3, nitrogênio, eu tenho 1 vezes 5 elétrons, porque ele é da família 5A, tem 5 elétrons na última camada. Hidrogênio, são 3 vezes 1, dá 3. Somando dá quanto? 8 elétrons. Divide por 2. Então eu tenho 4 pares de elétrons para distribuir. Então, o que eu disse? Escreve o elemento central. Quem é o elemento central? O que faz mais ligações. Nitrogênio é da família 5A, faz 3 ligações. Hidrogênio só faz uma, então o átomo central é o nitrogênio. Tá? O átomo central é o nitrogênio. Perfeito. Deixa eu só desligar o negócio aqui. Eu desligar. Oi, cadê o mouse? Cadê o mouse? Ô, Jesus. Deixa quieto. Agora foi. Olha aqui. A internet bugando ali. Ó. Eu tenho 4 pares. Escreveu o átomo central, eu disse que é o quê? É um par entre cada elemento. Já usei 3 pares. Falta mais um. Pronto, joga ele pra cá, porque no hidrogênio não cabe. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nitrogênio está com 8 elétrons na última camada e o hidrogênio com 1 elétron. Perfeito. O que eu tenho aqui? Fórmula eletrônica de Lewis. E a fórmula estrutural, como é que fica? Pan e pan. Olha lá. Tá aí a fórmula estrutural da amônia. E agora vamos fazer esse carinha aqui, ó. NH4+. O que significa esse mais? Significa que a molécula perdeu um elétron. Aqui já é menos. O que significa esse menos? Que a molécula ganhou um elétron. Tá bom? Então vamos usar a nossa técnica. Nitrogênio e hidrogênio. É 1 nitrogênio vezes 5 elétrons na última camada. São 4 hidrogênios vezes 1, 4. Somando dá quanto? Dá 9. Só que aqui não é um elétron que foi perdido, não representa um elétron perdido. Então eu vou subtrair 1. Menos 1 dá quanto? Dá 8. Eu tenho, portanto, 8 elétrons. 8 elétrons. Divide por 2. Eu tenho aqui 4 pares para distribuir. Então, ó, elemento central, nitrogênio. 1 par para cada elemento. 1 par para cada elemento. 1 par para cada elemento, né? Entre cada elemento, ponto. Já usei os 4, ó. 1, 2, 3, 4. Só que agora você vem aqui, ó. Colchete aqui, ó. E coloca a carga aqui fora. Toda vez que for um íon, você vai fazer o colchete e colocar a carga lá fora. Perfeito? Vamos fazer esse aqui agora? Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer ele aqui, ó.
Vamos fazer aqui, ó. ClO menos. ClO menos. ClO menos. Menos 1. Vamos lá. Olha só. Galera, presta atenção aqui, ó. Ó. Cloro só tem 1. Vezes quanto? 7. Ele é da família 7A. Tem 7 elétrons na última camada. Oxigênio, ó. Oxigênio é 1 vezes 6. Porque ele tem 6 elétrons na última camada. Perfeito. Vai dar quanto essa paradinha? 13. Mas eu ganhei um elétron, ó. A molécula ganhou 1. Ganhou 1. Então, mais 1 dá quanto? 14 elétrons. Dividido por 2, 7 pares. Eu tenho 7 pares de elétrons para distribuir. Então, vamos embora fazer aqui, ó. Vamos fazer. Ó, é um par entre os elementos. Um par entre os elementos. São 2? Então, beleza. Distribui os 7 pares do jeito que você quiser. Ou melhor, os outros 6, né? Já distribuiu 1, falta 6. Então, vamos embora. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colchete, colchete e menos. Olha lá. Colchete e menos. Perfeito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonitinho. Fórmula eletrônica, fórmula eletrônica. E a estrutural, Motinha, que você esqueceu de fazer. Como é que fica a estrutural para esse aqui? Simplesmente assim, ó. Cl é 1 aqui, puf, colchete, colchete e o menos. E para esse cara, hidrogênio, 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 colchete e mais 1. Então tá aí. Fórmula eletrônica de Lewis e fórmula estrutural. Motinha, e aquele H2SO4? Aquele H2SO4. Vamos passar o quadro e eu já vou demonstrando. Passa o quadro. Voltamos. Passou o quadro, voltamos. Agora tá limpinho o quadro. Então vamos lá. H2SO4, galera, ácido. Toda vez que for um ácido, isso aqui é um oxiácido. Começa com hidrogênio, tem o elemento e depois o oxigênio, tá bom? Todo oxiácido tem essa estrutura. Começa com o hidrogênio, vem o elemento e depois o oxigênio. O que nós iremos fazer? Nós vamos ligar o átomo central, colocar o átomo central. Quem é o átomo central? O átomo central é esse aqui, ó. É o que está no centro. É o enxofre aqui no caso, tá bom? Faz 2 ligações, o oxigênio também faz 2 ligações, mas ele está no centro da molécula, ele é o átomo central, perfeito? Então vamos embora contar primeiro aqui os elétrons. São 2 hidrogênios. São 2 hidrogênios. Vezes 1, 2 elétrons. Enxofre é somente 1. Vezes 6 elétrons dá 6. Ele é da família 6A. Oxigênio são 4. Vezes 6, 24. Dá quanto essa parada aqui? 32 elétrons. 32 elétrons. Divide por 2. Eu tenho, portanto, 16 pares de elétrons para distribuir. Então você vai escrever o elemento central. Escreve o elemento central. Aí você vai fazer o quê? Um par de elétrons entre os elementos. Um par de elétrons entre os elementos. Só que eu vou te dar uma dica. Você vai escrever o elemento, o enxofre, vai ligar a um oxigênio, que vai ligar a um hidrogênio. Perfeito? Então, ó. Liguei a um oxigênio, que liguei a um hidrogênio. Todas as vezes que for oxiácido, você vai fazer assim, tá? Então, elemento central ligou ao oxigênio, que ligou ao hidrogênio. Aqui também, ligou ao oxigênio, que ligou ao hidrogênio. E agora? Agora você vai ligar com o outro oxigênio, com o outro oxigênio. Pronto, tá aí. Perfeito? Quantos pares eu tenho para distribuir? Eu tenho 16 pares para distribuir. Já usei quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 10. Joga eles aí. São 10, ó. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que lindão, olha que lindão, olha que lindão. Confere. Todos os hidrogênios estão estabilizando com 2 elétrons, perfeito? O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo igualzinho, né? Esse aqui também. O enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? Gente, repare só isso aqui, ó. Repare só isso aqui, ó.
Se eu tivesse que fazer a fórmula estrutural, seria como? Ó, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, oxigênio. Perfeito? Olha lá. É um par, é um par. Então tá aqui, ó. Tá aqui a representação. Beleza? Só que olha que interessante. Você tá vendo que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons? O oxigênio não é da família 6A? Ele tem quantos elétrons na última camada? 6. Esses 6 elétrons aqui, ó, é do oxigênio. Logo, esse par de elétron é um par que veio somente do enxofre, que é aquela famosa ligação coordenada, que eu falei na aula anterior, né? Que alguns chamam de ligação dativa, que é um termo que não está sendo usado. Mas eu ainda vi caindo em provas recentemente, tá? Esse termo. Dativa, inclusive, falando da ligação coordenada. Perfeito? Então, essa ligação seria aqui, ó, aquela ligação coordenada, né? Ou dativa, essas duas, ó. Repare que os 6 elétrons do oxigênio estão aqui, ó. E eles não foram compartilhados. Agora, o enxofre que tem na última camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Esses elétrons aqui, ó. Esse 1, 2 e esses 4 aqui, ó. É tudo enxofre, tá? Ligação covalente normal é quando o par de elétrons é formado pelos 2 elementos. Ligação covalente coordenada é quando o par é formado somente por um elemento. E tá aqui. Lembra que eu falei, você não coloca seta não. Setinha é só para efeito didático para você enxergar. Mas o correto é escrever desse jeito. Perfeito? Aí, meus queridos, tem um detalhe importante aqui que é o seguinte. Vocês vão encontrar em algumas literaturas desse jeito aqui, ó. Vocês vão encontrar em algumas literaturas, até mesmo de prova de biologia, né, ou de bioquímica que eu já vi, o enxofre fazendo 2 duplas. É aceitável, tá? Essa estrutura. Existe um negocinho chamado cálculo da carga formal, que é um assunto para a próxima aula, que é para você saber qual estrutura é a mais provável, tá bom? Só que o seguinte, no cálculo da carga formal, que é da próxima aula, tá? A carga formal desse cara aqui vai ser menor. Porém, a galera aí, os químicos, os físicos, né? A galera, os professores aí, a galera que trabalha com a física quântica, com a química quântica, tá? Com a química chamada de química teórica computacional, eles alegam, através de cálculos computacionais, que essa é a estrutura melhor para representar aí o ácido sulfúrico, tá? E outros ácidos que acontecem essa situação também, perfeito? Mas é só para você não assustar. Se viu na prova desse jeito, relaxa. É aceitável, tá bom? Mas o ideal é esse aqui, bom? Outro detalhe que eu quero chamar a atenção. Quando a gente estiver falando sobre ácidos, lá em compostos inorgânicos, nós vamos falar sobre hidrogênio ionizável. O que é hidrogênio ionizável? É aquele hidrogênio do ácido que se solta em meio aquoso, virando o íon H+, que se junta com a água, formando o H3O+, que é o íon hidrônio, tá? Esse cara aqui, ó, olha só, esse H+, ele é desprendido na água, esse H+, é desprendido na água, e aí esse H+, ele se junta com a água, formando o íon hidrônio, tá? Íon hidrônio. Aí, meus queridos, qual que é a dica? Para você saber qual hidrogênio é ionizável, é sempre o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Então eu digo aqui, portanto, que eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Coloca aí hashtag OBS. Coloca aí hashtag OBS. Hashtag OBS. Hashtag OBS. Coloca aí hashtag OBS. Para os oxiácidos. Para os oxiácidos. Vírgula. Os hidrogênios ionizáveis são aqueles ligados ao oxigênio. Então o que eu disse? Para os oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis são aqueles ligados ao oxigênio da molécula, tá? Ao oxigênio da molécula, beleza? Então, ó, vou colocar outro exemplo aqui, ó. Vamos colocar outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, H3PO4. H3PO4. Como é que você vai fazer, tá? Você vai escrever o elemento central e eu já vou fazer de cara aqui a forma estrutural, ó.
escreve o elemento central, liga o oxigênio, que liga o hidrogênio, liga o oxigênio, que liga o hidrogênio, tem mais um hidrogênio, são três, ó. São três, tem mais um, e tem mais oxigênio. Então, ó, coloca o oxigênio e o hidrogênio. Beleza, já foram os 3 hidrogênios e já foram 3 oxigênios, falta só mais um oxigênio. Isso aqui, ó, seria aquela coordenada, ligação coordenada, igual a gente viu no ácido fúrico, tá? Então essa é a fórmula estrutural do ácido fosfórico. Quais são os hidrogênios ionizáveis? Esses 3 aqui ionizam, ó. Esses 3 aqui, ó, ionizam, perfeito? Então o hidrogênio ionizável é aquele que vira íon H+ em água, tá certo? Tô falando de quê? Tô falando dos ácidos. Só que tem um detalhe. Existem exceções. Existem exceções. Então escrevam para mim aí. Escrevam para mim aí. Hashtag OBS. Outro hashtag OBS. Outro hashtag OBS. Escrevam para mim. Escrevam para mim. Todos os hidrogênios de todos os ácidos são ionizáveis, exceto... Como é que é? Como é que é? Todos os hidrogênios de todos os ácidos são ionizáveis. Ou seja, H2SO4 ioniza 2 hidrogênio. HCl ioniza 1 hidrogênio. H3PO4 ioniza 3 hidrogênio. Todos os hidrogênios de todos os ácidos são ionizáveis. Exceto... Aí é o exceto agora. Exceto esse povo aqui, ó. H3PO2, H3PO3, H3ASO3, H3SbO3, H4P2O3. Olha lá. Esse cara tem 3 hidrogênios, mas ele só ioniza 1. Só ioniza 1. Esse aqui tem 3, tem 3, tem 3. Esses aqui só ionizam 2. Esse tem 4, só ioniza 2 também. Vamos embora ver por quê? Vamos embora ver por quê? Olha lá. Vamos embora ver por quê. Vamos embora ver por quê. Eu falei para vocês o quê? O que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que o hidrogênio que ioniza é justamente o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Perfeito. Aí, qual que é a parada? Qual que é a parada? Esse povo todo aqui, ó, esses aqui, ó, todos esses ácidos aí, eles possuem aquela ligação coordenada. Então vocês vão fazer o seguinte, H3PO2, de cara, você vai ligar com um oxigênio, de cara, de cara. Lembra como é que eu falei com vocês? Escreve o elemento central, liga o oxigênio que liga o hidrogênio. Liga o oxigênio que liga o hidrogênio. Acabaram os hidrogênios? Aí você liga só ao oxigênio. De novo, escreva o elemento central, liga ao oxigênio que liga ao hidrogênio. Liga o oxigênio que liga ao hidrogênio. Tem mais hidrogênio, tem mais oxigênio? Tem. Liga o oxigênio que liga o hidrogênio. Não tem mais oxigênio não? Tem não. E tem mais hidrogênio? Tem. Então liga o hidrogênio no átomo central. Acabaram os hidrogênios e agora tem ainda oxigênio. Liga o oxigênio no átomo central. Só que para esses aqui, você vai fazer o quê? De cara você já vai ligar ao oxigênio, o átomo central. Então pronto. Agora segue o resto. Oxigênio e hidrogênio. Tem mais oxigênio? Não tem mais não. Já usou os 2. Mas eu ainda tenho 2 hidrogênios. Liga ele ao átomo central. Liga ele ao átomo central. Então tá aqui. Quantos hidrogênios ligados ao oxigênio eu tenho? Só um hidrogênio. Por isso, só ioniza um hidrogênio. H3PO3, H3... Vixe, menino, isso é um S, viu, gente? Nossa, que coisa horrorosa. SbAS. AS. Olha aqui, ó. Arsênio. Esses 3 aqui têm a mesma estrutura, tá bom? Vou fazer desse aqui, então, ó. Escreve o elemento central. E de cara, põe o oxigênio. De cara, põe o oxigênio. Agora vai. Oxigênio e hidrogênio. Tem hidrogênio? Tem. Tem oxigênio? Tem. Então, oxigênio e hidrogênio. Tem mais oxigênio? Não, já usei os 3. Tem mais hidrogênio? Tem mais um hidrogênio. Liga ele ao átomo central. Quantos hidrogênios estão ligados ao oxigênio? Somente 2. Então ele tem 2 hidrogênios
ionizáveis, tá bom? A estrutura desses três é igual. E esse H4P2O3, como é que fica, moto? Ele vai ficar assim, ó. Fósforo, oxigênio, fósforo, tá? Aí eu tenho aqui, ó, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. São quantos oxigênios? 3. 1, 2, 3. Acabaram os oxigênios. Mas eu ainda tenho 2 hidrogênios. Já usei 2, faltam 2. Aqui, ó, pam, pam. Te pergunto, quantos hidrogênios estão ligados ao oxigênio? Somente 2. Portanto, só esses 2 são ionizáveis. Galera, dê uma revisada nessa aula, tá? Veja que nós começamos com uma coisa bem simplesinha, depois a coisa foi ficando mais complexa, tá bom? Mas nada de dificuldade. Então dê uma revisada, vai perguntando, tire suas dúvidas e tamo junto até depois do fim, tá bom? Um beijo no coração, energia, energia, energia. Te vejo na próxima aula. Valeu! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.